Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso básico de formação de ministros da Igreja Reconciliação em Cristo, Espírito e Verdade. Dando sequência ao nosso estudo, antes de entrar aqui na reta final desse capítulo que nós estamos trabalhando, eu quero fazer aqui uma amarração de um raciocínio que a gente tem desenvolvido ao longo dessa série. Primeiramente, eu quero pedir que você continue curtindo esse vídeo, compartilhando com seus amigos. Se tiver alguma dúvida, por favor, comente, tá bom? E se quiser adquirir a obra que está guiando o nosso trabalho, por favor, pode clicar aqui no link na descrição que você poderá adquiri-la, ou então nos visite na igreja, também o endereço está aqui embaixo. Lá nós teremos a maior satisfação em te presenteá-lo por um valor até mais acessível. Então, dito isso, que amarração que eu gostaria de fazer agora de imediato? Veja bem, nós temos três revestimentos no plano espiritual que tem repercussões nesse plano do presente tempo, ou seja, vamos trabalhar com as categorias corretas. A transcendência é onde Deus habita. A imanência é onde nós estamos vivendo como corpo, alma e espírito, sendo que a nossa alma e o nosso espírito estão em conexão com a transcendência, e o nosso corpo cravado até a vinda do Senhor, até aquele dia, cravado aqui na imanência. Os novos céus, a nova terra, trará um renovo nessa dicotomia. Mas até então, nós estamos organizados no cosmos dessa maneira. A nossa fronteira é o tempo. Deus é além do tempo. Nós estamos submetidos ao tempo. O que é o tempo? Não me pergunte. Santo Agostinho dizia: tempo é uma coisa fantástica, estranha, porque quando não me perguntam eu sei exatamente o que é. Agora, quando me perguntam, eu percebo que eu não sei absolutamente o que seja. Tempo é mais ou menos isso, é um mistério, né? É a fronteira dos dois mundos. Mas enfim, não é disso que nós queremos tratar. O que eu quero chamar a atenção é que nessa etapa da nossa caminhada com Deus, quando a gente recebe Jesus, em termos práticos da nossa atividade, do nosso posicionamento cósmico, nós somos revestidos de três investiduras. A primeira delas é a cidadania celestial. Veja bem, são investiduras que têm paralelos no nosso mundo que servem para a nossa compreensão, amém? Quando a gente trata das coisas de Deus, nós temos que sempre buscar recorrer a analogias. O que é analogia? É uma comparação. Não é exatamente igual, mas é uma comparação que nos permite aproximar algo que é além da nossa capacidade de entendimento, né, traduzida para algo que a gente conhece na nossa realidade concreta. Isso é analogia. Então, por analogia, por uma comparação, uma aproximação comparativa, a cidadania celestial é como a nossa cidadania, como nosso pertencimento cidadão a um país. Pensando nas categorias modernas de Estado-nação, de regimes constitucionais, etc., quando nós nascemos num país, nós nos tornamos cidadãos desse país. E como cidadão do país, nós temos duas coisas, né, que nos são disponibilizadas. A primeira delas é um conjunto de obrigações. Eu tenho que cumprir a lei e, de certa forma, fazer cumprir a lei. Amém? Então, por exemplo, no Brasil nós temos o Código Penal, que estabelece os limites daquilo, da nossa conduta, que se por algum motivo for superado, for atravessado, for suprimido, gerará penalidades, perda da liberdade, etc., multa. Bem? Nós temos o Código Civil, que estabelece, né, os limites das interações cotidianas. Nós temos o Código de Trânsito, que diz o que nós não podemos fazer nas vias de circulação, né? Então, enfim,
Essas leis que um país naturalmente possui, elas são leis que estabelecem os limites da nossa conduta. E ao mesmo tempo, nós também somos sujeitos de direitos. Quer dizer, no Brasil, por exemplo, nós temos direito à saúde pública, gratuita, né, que é através do SUS. Nós temos o direito de votar. Uma vez completado 16 anos, fizer lá fazer o registro eleitoral, você pode votar, você tem o direito de votar. Nós temos o direito de ir e vir, nós temos direito à liberdade, nós temos direito à propriedade, nós temos direito de fruir, por exemplo, dos espaços públicos, né? Praças, parques, vias. Né? Então, assim, nós temos direito a uma aposentadoria e por aí em diante. No plano espiritual, por analogia, nós podemos entender que quando nós aderimos ao reino de Deus, tal como nós somos cidadãos de um país, nós nos tornamos cidadãos desse reino. Por analogia, nós podemos entender que aquilo que nos faz cidadãos na terra é o que nos faz cidadãos celestiais. E o que nos faz cidadãos na terra? É o fato de termos um conjunto de obrigações que nós temos que cumprir e temos um conjunto de direitos que nos alcançam e que, portanto, nós podemos usufruir deles. É assim que acontece no plano espiritual. Quando nós aderimos voluntariamente ao reino de Deus, aqui é uma diferença, porque nós nascemos no país, mas nada impede você adquirir uma cidadania diferente. Você vai morar nos Estados Unidos, você pode adquirir a cidadania estadunidense. Então veja bem, seria um caso como esse segundo, não é de você nascer naturalmente e ser cidadão, não, é uma cidadania de escolha. Então, se você decidiu se tornar cidadão celestial, e como isso acontece, toda a dinâmica que já foi explicada aqui, né, de crer e etc., nós passamos a ser esse receptor de direitos e aquele que se compromete com certas obrigações. Onde estão escritas essas obrigações e esses direitos? Na Bíblia, na forma de mandamentos e promessas. O que Deus diz que nós podemos fazer e que nós não podemos fazer, com atenção para o que não podemos fazer. Como um código. Se a lei, veja bem, se a lei, vamos imaginar um servidor público. Se a lei ela não determina que pode, eu não posso fazer. Estou proibido de fazer. E um cidadão comum, pessoa física, se a lei não diz que não pode, você pode. Mas o que a lei diz que você não pode, seja para público e privado, essa, meu amigo, você não tem como escapar. Não pode, não pode. Não adulterarás. Ponto. Não tem conversa. Não pode. Então, assim, é a lei, é a regra. E não é à toa que Deus usou, né, como uma maneira de disciplinar o povo judeu, desde o início do seu plano redentor, a forma da lei. Aliás, eu estou contando aqui no caminho inverso, né, a cidadania terrena para tentar entender a cidadania celestial, mas o caminho real veio inverso. A lei foi determinada por Deus. Nos primórdios da organização civilizatória. Lembra quando Deus falou para Adão, quando nem se podia falar de civilização, porque eram dois indivíduos, né, antes até da Eva vir, né, não pode comer desse fruto, se comer certamente morrerá. Isso aqui é um mandamento legal. Né? Tem aqui, né, o tipo penal e a pena. Né? O tipo do delito e a pena. Se comer do fruto da árvore do bem e do mal, da ciência do bem e do mal, certamente morrerás. Então, Deus estabelece o que nós não podemos fazer e nós temos que seguir essa regra. E onde que a gente encontra a regra? Na Bíblia. Hoje em dia fala-se muito, né, de uma interpretação, digamos, mais plástica, mais elástica das Escrituras. Cuidado.
Nós ainda vamos falar, talvez, não sei se nesse momento, mas nos nossos cultos, a gente já tratou desse assunto algumas vezes, nos estudos bíblicos, etc., que ministrados na igreja, que existe uma forma de interpretar as escrituras, não é qualquer coisa, né? A primeira maneira é histórico-gramatical. É quando a gente está interessado em entender a intenção do autor ao escrever o texto, o contexto histórico no qual o texto foi escrito, etc. E existe também a interpretação espiritual, que é aquela que você, né, na sua comunhão com o Espírito Santo, na oração, na busca pela iluminação da sua mente, você vai percebendo, né, mensagens que foram escritas para situações concretas. Quando um pregador vai preparar o seu esboço, o seu sermão, ele está sendo ali guiado pelo Espírito Santo para transformar aqueles versículos, né, numa mensagem específica para aquele público que vai ouvir. Ou quando você está em casa lendo a Bíblia no seu devocional diário, o Espírito Santo está te preparando, ele está organizando, né, essa interação entre a sua leitura e o texto lido, de maneira a explicar o que você individualmente está buscando saber. Então, nesse caso, a interpretação histórico-gramatical ela é transcendida, né? E aí nós nos permitimos olhar para um Golias e perceber no Golias um problema, como eu estou falando de analogia, né? Vai ser um símbolo, né? Uma simbologia daquilo que você está desafiando e a forma como lidar com o desafio. O desafio é grande, você tem que agir com destemor, tem que ter atitude, tem que fazer em nome do Senhor e ir para cima do problema e não dá brecha para ele se recuperar. É pedrada na testa e espada na nuca, não tem como. Então, assim, e às vezes isso é um problema de um pecado que você está enfrentando, de uma doença, enfim, um desafio aí que é seu, né, que é da sua vida. Bom, mas a questão aqui, desculpa a rápida digressão, mas o que eu quero chamar a atenção é que não existe qualquer interpretação das Escrituras. O que é claro, claro é. E veja bem, e a conexão do Novo com o Antigo Testamento é fundamental. Sempre ler o Antigo Testamento a partir do Novo, porque Cristo é o assunto da Bíblia. Então, quando ele fala, a fala dele serve de guia para a leitura de todo o conteúdo bíblico. A conduta de Cristo, ela serve de parâmetro para a compreensão de todo o texto bíblico. Amém? É isso. Então, novo, antigo. Senão, daqui a pouco você está levando boi para dentro da igreja para fazer oferta de paz. Não é assim. Daqui a pouco você está fazendo guardas que são desnecessárias. Daqui a pouco tem alguém aí propondo. Esse bobeira já deve ter, né? Porque hoje em dia há um problema de judaização do meio evangélico, mas também não é o tema do dia. Então daqui a pouco pode ter alguém falando aí de circuncisão e etc. Não é o caso. Volto a dizer, o que chama atenção é que a Bíblia ela diz claramente o que é legalmente violação da norma. A norma ela é clara e ela tem que ser respeitada, tem que ser cumprida. Sobretudo, eu estou chamando não um destaque de dizer que é acima de tudo, mas chamando a atenção para concentrar-se especificamente no tema do que é proibido. É proibido parar o carro na faixa de pedestre. É proibido parar o carro na frente de uma garagem. É proibido tirar a vida de uma outra pessoa. Da mesma maneira, a Bíblia vai dizer o que é proibido para um cidadão celestial fazer. Ele não pode adulterar. Ele não pode adorar falsos ídolos. Ele não pode fazer ídolo de barro e ficar adorando. E aí esquece que é só ídolo de barro. Você não pode adorar artistas, times, adorar a carreira, adorar um autor, adorar uma teoria. Não pode. Não pode. Você não pode cobiçar.
É proibido. Amém? Então, assim, e no caso, por exemplo, do adultério que eu falei, o que é adultério? É realizar um ato, ter uma relação com uma pessoa extraconjugal? Não, Jesus vem, inclusive, e aí a importância do Novo Testamento mapear e balizar o Antigo Testamento. Não, se você pensar em outra mulher, já está adulterando. Então olha que sério, olha que grave. E aí na justiça nós temos, na justiça dos homens, nós temos aquela coisa: você não pode matar a não ser que a sua vida esteja em risco, que seja um ato de autopreservação, que a gente chama de legítima defesa. Quando Jesus vai explicar o Antigo Testamento, ele vem e diz: essas flexibilidades da regra, elas sempre devem ser conduzidas pelo princípio do amor. Assim como no direito, a interpretação da norma deve se dar à luz de princípios, né? Por que eu, no caso de ter a minha vida ameaçada, eu posso tirar a vida de outra pessoa? Por quê? Porque eu tenho direito à vida. Então o meu direito de preservar a minha vida me permite, nesse ato, né, violar um regramento em contrário, né? No caso de Jesus, o princípio é o amor. Então, em casos omissos, a interpretação da norma, ela se dá pela via principiológica. Interprete pelo amor. Por isso que Jesus está falando. Se o Antigo Testamento dizia olho por olho, dente por dente, agora eu estou dizendo: se bater numa face, oferece a outra. Se te pedir para andar uma légua, ande duas. Se quiser levar sua túnica, entrega a capa. Ou seja, se você tiver dúvida quanto ao cumprimento da norma, faça pelo amor, faça pela bondade, faça pela temperança, faça pela pacificação. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E nós devemos agir conforme a vontade de Deus. Então, eu não entendi o que eu devo fazer, eu faço conforme os princípios. Entende? Então, presta muita atenção nessa parte, que ela é chave para a compreensão do nosso papel no reino celestial. Nós temos deveres que têm que ser cumpridos. Não podemos fugir a eles. Os seus olhos são a candeia do seu corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se forem ruins, todo o seu ser será ruim. Trevas serão. Isso é mandamento. Você tem que cuidar do que você está olhando, do que você está assistindo, do que você está vendo, para onde você está guiando o teu olho. Se o seu olho te fizer pecar, arranca-o. É melhor entrar no céu sem o olho do que ir para o inferno com os dois. Então isso é muito sério. E a igreja de Cristo, ela tem que tratar com seriedade o mandamento de Deus, a regra de Deus, os limites, as balizas do permissível no reino de Deus. Porque no mundo dos homens, quando você descumpre a lei, você vai para a cadeia, paga uma multa. Em algumas civilizações pode até ter a pena de morte. No caso do reino celestial, quando você não cumpre a lei, você perde a sua cidadania celestial. Na Grécia Antiga, você pegar, por exemplo, o exemplo de Sócrates, quando ele foi condenado, deram a ele duas alternativas: ou ele iria para o ostracismo, que seria abandonar a cidade, ou seja, perder a sua cidadania, o seu pertencimento à cidade, ir embora, viver errante pelo mundo, ou ele tomaria cicuta e perderia a vida física. Ele escolheu tomar cicuta. Ele escolheu tomar veneno e morrer. Por quê? Porque a cidadania é um valor acima da própria vida. Meu irmão e minha irmã, a cidadania celestial, ela transcende a nossa vida física. Ela é determinante para a eternidade. Então ela é a coisa mais séria que nós temos na nossa existência. Perder a cidadania celestial significa perder a salvação. Pastor, nós podemos cair da salvação? Sim, leia em Hebreus. Depois a gente conversa sobre isso. Também está nas pregações aqui no nosso canal aqui do YouTube. Procura lá. Tem até um estudo bíblico sobre Hebreus, que está lá, não sei se ainda se já está disponível, mas estará com certeza, uma série sobre estudo bíblico. No livro de Hebreus eu falo sobre isso. Nós podemos cair da salvação, sim. Agora, esse cair da salvação é porque nunca foi salvo, achou que era salvo e na verdade não era, nunca foi fé de verdade. Isso aí, enfim,
Talvez até esse tema volte aqui durante a nossas prosas aqui nesse curso. O que vai dizer é o seguinte: independente de qual seja a dinâmica, o fato é que hoje você pode estar na igreja, sentindo o Espírito Santo ocupando seu coração, se sentindo comprometido com o reino, mas se você deslizar, se desviar, meu irmão, você perde. Do lado dos deveres estão os direitos. Os direitos vêm como promessas. As promessas de Deus, a maior de todas, salvação. A salvação é comunhão com Deus, é paz com Deus, é cumprir o nosso propósito originário. Deus nos criou para termos uma relação sincera com Ele. E nós perdemos, como já contamos aqui. Quando somos reconectados a Deus, oh, que bênção! Agora nós podemos viver, né, essa comunhão com Deus. Ou seja, atingir o propósito da nossa existência. Bacana, essa é a maior das promessas. Mas é só essa? Não, essa vem acompanhada de muitas outras. Deus nos deu a promessa da saúde física, Deus nos deu a promessa de uma família abençoada, Deus nos deu a promessa de alcançar sonhos. No Antigo Testamento, muito representado pela posse da terra, né, que é o que dava o quê? O descanso da população, né? A certeza da colheita, né? A certeza da água potável, acessível, a certeza da segurança, né? Simbolicamente muito enfatizada no Antigo Testamento. Também nos dá, né, a possibilidade da prosperidade, né, que é uma vida tranquila, porque não farta. Meu irmão, minha irmã, olha só, não tem dicotomia entre lá e cá, não. Tipo, entre o mundo de Deus e o mundo dos homens. Existe a verdadeira diversidade, está na presença de Deus ou não. Então, se a gente está na presença de Deus, a quantidade é o menos importante, importa é a qualidade. Às vezes a pessoa ela tem menos, mas ela está em paz. E essa é a prosperidade santa. A prosperidade não é você se tornar um dono de muitas coisas. Não adianta. Que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus nos ensina. Não adianta você ter empresas, dinheiro, fortuna e não está dando atenção para sua família, não está dando atenção para sua esposa, seu casamento está se arruinando, você vive para o trabalho. Não, isso não é prosperidade. Prosperidade santa é você ser um pouco melhor a cada dia. E aí, vamos lá, em todas as áreas, inclusive na parte do conforto. Se você tinha um padrão X e você está decaindo desse padrão, você está perdendo a sua prosperidade. Tem algum problema aí. Você precisa estar progredindo o tempo todo, em tudo. Esse curso, por exemplo, é uma forma de progredir na fé, no conhecimento, na instrução da palavra. Vai te ajudar. Hoje a gente não pode ficar sentado na frente da televisão e deixando a vida correr. Não. A gente tem que se esforçar, correr atrás para melhorar. E Deus honra isso. Amém? Agora, qual vai ser a sua prosperidade? Isso é particular. A tua é uma, a minha é outra. Deus dá a cada um a medida conforme a nossa capacidade de administrar. Às vezes você está aí orando para ser rico e Deus nunca vai te dar riqueza, porque sabe que se você tiver riqueza, você não tem tutano para manter a sua fé. Então Deus prefere que você não tenha tanto e lhe garantindo a salvação, porque o que Deus quer de nós, para nós é o melhor. Amém? Por isso nós confiamos nele. Agora, então eu não posso orar por riqueza? Pode, mas junto com a oração tem que ter a batalha, tem que ter o famoso corre, tem que fazer a sua parte. Amém? E essa parte ela é trabalhar, estudar, se aperfeiçoar e estar na presença de Deus, ter uma vida temperante, equilibrada, cumprir os seus ministérios domésticos, preservar sua honra, sua palavra, ser generoso, caridoso. Amém? Não adianta só trabalhar. Ah, mas no mundo tem tanta gente rica aí que prospera e está fora da palavra de Deus. Meu irmão, a palavra de Deus diz assim: não cobice.
Ou traduzindo aqui para um provérbio mais nosso aqui, né? Não fica olhando para a grama do vizinho, não. A bênção, ele pode ser bênção ou maldição, você não sabe mesmo. Você acha que dinheiro é bênção? Não necessariamente. O jovem rico tinha dinheiro. Tem dúvida? E quando ele saiu da presença de Deus, ele saiu triste. Quando ele saiu da presença de Jesus Cristo, ele saiu triste. Riqueza não te dá alegria, não. O que te dá alegria é paz. E a paz que nós temos é uma paz diferente. Como Jesus diz, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Então a paz de Cristo é superior. E é essa paz que nós devemos buscar. Então, Deus nos faz promessas. E aí, meu irmão, vamos entender que é bem desse jeito mesmo. Faça sim e receba assado. É como na cidadania humana. Ande nas regras e goze dos seus direitos. Aí você vai falar, pastor, mas não é assim, eu tenho que pagar plano de saúde, né? Eu tenho SUS. Meu irmão, o problema é que no mundo tudo é dicotômico, é contraditório, é sempre uma luta entre criação e queda. Não vou entrar nesse tema agora. Isso fica para um próximo curso. Talvez eu até volte nessa temática em algum outro momento aqui, porque é o Espírito que vai conduzindo, as ideias vão vindo e a gente vai desenvolvendo. Mas não vou fazer isso agora. O que eu quero chamar a atenção é: não tome o mundo como parâmetro de nada, porque no mundo está o maligno. Jesus falou, vocês não são do mundo. O mundo me rejeitou e rejeitará a vós. Mas você está falando do mundo, pastor. Estou fazendo uma analogia com aquilo que a gente vê no mundo para a gente entender o espiritual. O fato de eu ter direito ao SUS no mundo, ele se equivale ao fato de eu ter direito à saúde no plano espiritual. Agora, no mundo tudo é deformado. O ter direito não significa fruir do direito. Não significa que o direito realmente vai me alcançar, porque no mundo tudo é pervertido. Mas a ideia nos é útil para comparar. Amém? É justamente porque nós estamos na presença de Deus, nós temos direitos. Assim como ser brasileiro nos dá direitos. Agora, no mundo, tudo está pervertido. Na presença de Deus, tudo é perene. O que Deus fala, ele cumpre. A diferença entre lá e cá, entre a transcendência e a imanência, é que lá a justiça é verdadeira. Aqui não. Amém? E ter saúde com SUS, com plano, com remédio, sem remédio, com dinheiro, sem dinheiro. Meu irmão, o que vai determinar a sua saúde em última instância é a presença de Deus. Porque Deus vai te dar saúde, porque Ele falou: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Salvação é salvar, é tirar do problema. É ter a salvação da vida eterna e ter também a salvação de tirar do problema. Onde Jesus fala, tu e a tua casa. Você não leva só para você, você leva para todos os seus. Jesus Cristo te dá saúde, meu irmão. Agora levanta e arruma a tua cama. Se Jesus Cristo te dá saúde, está escrito na Bíblia. Ele dá mesmo. Amém? Então nós temos que buscar na presença de Deus, cumprindo os nossos desígnios conforme a palavra. Irmão, agora um parênteses. Não estou falando de religiosidade. Amém? Em espírito e verdade. Os verdadeiros adoradores adoram não é em vestimenta e em tradição, mas é em espírito e verdade. É a intenção do teu coração. Amém? Então, você conformar o seu coração, que é o seu eu integral, à palavra de Deus, é isso que Deus quer. E uma vez feito isso, meu irmão, acesse as bênçãos. Elas estão aí para você. Deus está disponibilizando todos os escapes, saídas, tudo. Porque foste feito cidadão celestial. Então a primeira investidura que nós recebemos é essa, cidadão celestial.
A segunda é embaixador de Deus. Como embaixador de Deus, nós temos uma tarefa. Essa tarefa tem tudo a ver com a cidadania celestial, porque ela se aperfeiçoa, melhor dizendo, ela é um aperfeiçoamento da cidadania celestial. O que eu quero dizer? Você está na rua, maltrapilho, cabisbaixo, triste, angustiado. Alguém para com você. Olha, por que você está assim? Ah, minha vida está uma porcaria, está dando tudo errado. Eu estou doente, minha família está se desfazendo, eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas, estou desempregado. Ah, que pena. Vamos no churrasco no domingo? Não posso porque eu estou na igreja, eu tenho culto. Que coisa estranha, né? A pessoa, vamos imaginar que uma pessoa que não teve contato com a palavra, te vê cabisbaixo, triste, dando tudo errado, você vai para o culto. Ele vai se sentir chamado a participar da obra de Deus? A frequentar o culto com você? Vai te acompanhar para esse culto? Meu irmão, as coisas estão juntas. O mundo tem que olhar para você e ver a luz de Deus resplandecendo, porque você é sal da terra, você é luz do mundo, você foi feito para ser colocado no lugar alto do ambiente para iluminar todo o ambiente. Deus trata da nossa retaguarda lá através da cidadania celestial, e Deus nos dá regras de conduta lá na cidadania celestial para que a gente possa expressar para o mundo o que é ser cidadão celestial. O que é ser um embaixador? Já expliquei. Embaixador é quando um indivíduo de um país é enviado a outro país para representá-lo. É o representante em terra estrangeira. Nós somos representantes do reino de Deus nesta terra que é estrangeira para nós. Porque aqui ainda habita o maligno, embora como rebelião, como já vimos. Ele ainda governa esse mundo com uma rebelião, sem ter o direito legítimo de governar. Por isso que você, com o nome de Jesus, é mais poderoso. Então, meu irmão, minha irmã, presta atenção. A pessoa ela era irada, vaidosa e avarenta. Ou seja, brigava com todo mundo, achava-se melhor do que todos e queria tudo para si. Aí de repente os conhecidos ficam um tempo sem vê-la e a reencontra. E no convívio percebe que essa pessoa agora é generosa, caridosa, afável, alegre, mansa, bondosa. O que houve com você? E a pessoa responde: encontrei Jesus. Estão entendendo? No mundo ela era irada, na presença de Deus ela se tornou mansa. E as pessoas percebem uma melhoria, elas percebem uma evolução, um progresso, uma mudança positiva. É você cumprindo a determinação de Deus e sendo feita uma pessoa melhor, para que as outras vejam em você a luz de Deus. Lembra da cidadania celestial? Você está cumprindo a regra de Deus, sendo mansa, sendo caridosa, sendo generosa, como Deus nos manda, como a palavra de Deus nos instrui, e os outros percebem isso e se sentem atraídos. Ao mesmo tempo, vamos lembrar do exemplo anterior? Ao invés de uma pessoa cabisbaixa, cheia de murmuração, de preocupação, a pessoa está na rua, encontra, vê você rindo. Vê aquela outra pessoa, né, falando: ah, eu tô saudável, tô feliz, a minha vida tá boa, a família tá legal, minha carreira tá progredindo, graças a Deus eu consegui comprar meu carrinho, dei entrada num terreno. Ah, que bacana, vamos no churrasco no domingo? Não posso não, meu irmão, porque eu tenho um compromisso com Deus, vou ao culto. Aliás, eu queria te convidar. É você usufruindo das promessas de Deus e ao mesmo tempo pregando o evangelho. É assim que funciona, meu irmão.
Quando você é cidadão celestial de fato, você se torna um embaixador de Cristo, um representante do reino em terra estrangeira. As pessoas vão se sentir atraídas. Aí alguém vai dizer, né? Ah, mas a pessoa não tem que ir para a igreja para ter dinheiro, para ter carreira, para ter... Meu irmão, por que não? Por que não? Sabe? Vamos parar de julgar. Tem gente que vem pelo amor, tem gente que vem porque tiveram uma boa educação, e tem muita gente, eu vou dizer, a maioria vem pela dor. Nós estamos no mundo, é como você ensinar para uma criança alguma coisa complexa. Você usa os elementos simples. Eu estou fazendo aqui a analogia. Para a gente entender o reino de Deus, não tem que usar analogia. Para uma criança entender o que pode e o que não pode, é dor e prazer. Ou não é? Menino, tira o dedo daí que você vai tomar choque. Mas não adianta falar, o menino vai ter que enfiar o dedo, tomar um chocão e nunca mais colocar o dedo lá, não é assim? Fica no mundo, meu irmão, você vai se dar mal. E o cara fica no mundo e dá tudo errado. Aí ele vem e encontra em Deus a solução dos seus problemas. Esse contato, meu irmão, cativa mais do que 1.000.000 de palavras. É assim que o Espírito Santo abre a senda do coração para chegar ali, naquele ponto de conexão entre espírito e alma. A palavra de Deus penetrante e cortante alcança aquela, sabe, aquele ponto de conexão entre o espírito e a alma, meu. Quando o caminho vai sendo aberto. E às vezes a pessoa está no desespero tremendo e ela precisa de um pronto-socorro. E ela encontra a igreja como esse pronto-socorro. Isso é santo, isso é lindo. Agora, aí eu vou ter que concordar com as pessoas que dizem que nós não podemos ficar nisso, né? As pessoas são atraídas por aquilo que elas entendem. Por exemplo, Jesus Cristo falou, ame o seu próximo como a ti mesmo. Então Jesus está nos ensinando o egoísmo? Não, Jesus está partindo do pressuposto que no mundo nós somos egoístas. E para ministrar a primeira lição sobre o amor, veja que quando Jesus fala essa palavra, ele está falando para um desconhecido, para uma pessoa que foi provocá-lo, alguém que não caminhava com ele, embora inteligente, como a gente vê na palavra, mas era uma pessoa que ainda estava com ele, uma pessoa que estava chegando perto dele e provocando ele. Qual entre todos é o maior dos mandamentos? Aí Jesus vai ensinar: ama a Deus e ama o próximo como a ti mesmo. É assim que a gente faz. A gente parte do conhecido para alcançar o desconhecido. Então Jesus está ministrando a lei do amor usando como pressuposto que nós, seres humanos no mundo, somos egoístas. Então você é egoísta, você aprendeu a amar a si mesmo? Pois é, agora ama o outro igual você está amando você. Agora você vai começar a entender o que eu estou falando. Mas o mandamento do amor se limita a isso? Não. Agora pega lá em João e leia durante a Santa Ceia, quando Jesus vai voltar no mandamento do amor, agora falando aos seus discípulos nos derradeiros momentos antes da crucificação, ou seja, depois de ministrada todas as instruções, depois de 3 anos de ministério, Jesus vai e explica com mais profundidade o mandamento do amor e diz: não é ame ao próximo como a si mesmo, ame ao próximo como eu vos amei. Ali já não é o amor egoísta. Ali já é o amor do reconhecimento da grandiosidade do amor de Deus. Amém? A igreja é um pronto-socorro, mas ela não é só um pronto-socorro. Amém? Ela é uma escola, ela é um salão de festas, ela é um clube recreativo, ela é a sala de estar da vovó, em que todas as pessoas se encontram aos domingos, para compartilhar de uma refeição. Ela é, a santa mesa do Senhor, para celebrar a Santa Ceia. Ela é um curso preparatório para a vida. Ela é a antessala do céu. E ela é um pronto-socorro. Então a gente recebe os doentes
os desvalidos, os destruídos pela obra do demônio, para limpar as feridas, para ajudar a cauterizar, né, as hemorragias, para operar, né, os cânceres, extrair as bactérias, eliminar o pecado e aí devolver para o mundo como luz, sal. Então é fato, a pessoa chegar na igreja e querer ficar na igreja só para conseguir alcançar projeto mundano, não, aí tá errado, meu irmão. Mas chegar na igreja por conta de problemas práticos para querer realizar sonhos, ô meu irmão, é meu próximo como assim mesmo. Tirando as pessoas que cresceram na igreja, a grande maioria, grande, imensa maioria, vem na dor. Vamos respeitar a dor das pessoas e o nível de entendimento delas. Romanos capítulo 14. Os fracos e os fortes na fé. Muito bem. E a terceira? Então, primeiro nós somos cidadão celestial. Cidadão celestial. Portador de direitos e sujeito de obrigações. Sujeito de obrigações indivíduo com compromisso de fazer o que Deus determina. Então, recebe as promessas e cumpre mandamentos. Ok? Está lá em Deuteronômio. Se fizerdes conforme eu te ensino, nada lhe faltará. Amém? E quando a gente vive essa vida, para fora nós somos pregadores de boca fechada. Só de viver a nossa vida as pessoas vão ver a luz de Deus. Você se torna embaixador. E a terceira investidura, termino com ela. Nós somos milícia de Deus. Que foi um pouco que eu dediquei um pedaço da aula final da aula passada. O que é milícia de Deus? Milícia de Deus é o exército. Olha como é que a gente pode fazer nessa analogia completa aqui, né, com as questões políticas terrenas. O poder militar de um reino, ele é fundamental, ele é vital para a existência do reino. Porque se não tiver o poder militar, meu irmão, os invasores vão tomar conta. Você precisa de um exército para proteger e, às vezes, para invadir. Amém? Então, e nós estamos em guerra. Vamos lembrar, Jesus destronou Satanás, que podia exercer o governo do mundo por conta de que Adão entregou a coroa recebida. Jesus veio, pagou, é como o Brasil que comprou o estado do Acre, os Estados Unidos que comprou a Califórnia. Jesus comprou a nossa liberdade, pagou o bom preço, o alto preço. Ele realizou tudo que era para ser realizado para resgatar a soberania de Deus sobre o mundo. Só que nós somos livres e o diabo ele não foi, embora derrotado, ele não foi destruído. Então ele está resistindo e ele lidera a rebelião. E a rebelião está no mundo. Nós, embora legítimos, somos minoria. Então nós temos que ir à guerra, meu irmão. E que guerra é essa? É a guerra que é travada no coração da criatura. Nós vamos fazer a luta espiritual em favor do reino de Deus. Como? Pregando, orando, convocando, missão. Amém? Então nós vamos nos envolver com a obra de Deus. Lembra que eu falei que a igreja ela é um monte de coisa? Ela também é um quartel. Um quartel para treinar o exército de Cristo. Então a gente precisa ir para a igreja para entender a palavra. Esse curso aqui tem esse propósito, para a gente entender a palavra a fundo, para a gente ir lá fora e brigar pelo coração da criatura. Para abrir o caminho para o Espírito Santo poder encontrar, né, atingir, para que a palavra de Deus atinja lá aquele ponto de conexão entre a alma e o Espírito. Para que o Espírito Santo ele possa abrir caminho para eles se instalarem naquele coração e começar o aperfeiçoamento. E nós temos um papel nisso. Nós temos um papel nisso.
Eu tenho que mostrar o caminho. E aí esse papel cada situação é uma situação, né? Mas a palavra de Deus diz, né, se não me engano é Romanos capítulo 5, né? Quem ouvirá, se não houver quem pregue. Não é Romanos capítulo 5 não. Não é Romanos capítulo 5 não. Me equivoquei. Acho que é Hebreus 11, será? Não, depois eu vejo e falo. Até de eu consultar, vamos consultar aqui. É assim, meu irmão. Veio, a gente tem que entender a palavra. Vamos achar aqui, ó. Ó. Podemos ficar com dúvida na palavra, não. Vamos achar aqui na Bíblia. Estou olhando a Bíblia online aqui. É Romanos 10. Não é Romanos 5, não, perdão. Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Aí depois falam, quão formosos são os pés daqueles que pregam a palavra, né, que levam as boas novas. Amém? Então olha só, como invocarão a Deus se não crerem? Como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Amém? Então nós temos um papel, olha que importante, meu irmão, nós temos um papel. Deus e o Espírito Santo, eles estão aí, né, o Espírito Santo, né, amando de Deus, ele está aí para ocupar e para fazer a luta íntima. Mas para começar essa luta íntima, meu irmão, nós temos um papel. E depois, para que o Espírito Santo ele cresça, ele ganhe terreno nessa luta íntima, nós temos que continuar ali. Então nós temos um papel, meu irmão. Não é qualquer coisa, não. Nós somos artilharia, infantaria, cavalaria. Cada qual vai estar numa posição e cada situação vai nos exigir um posicionamento, mas nós temos que estar ali, nessa luta. Então, ó, cidadão celestial, sujeito de deveres e obrigações. Embaixador de Cristo, aquele que apresenta para o mundo, né, os benefícios do reino, como um embaixador, um representante do reino. E milícia, aquele que vai ao combate, vai à luta para trazer novos cidadãos para o reino e tirar das garras de Satanás. Fazer o reino de Satanás recuar e o reino de Deus avançar. Amém? Então, feita essa amarração dessas três características do crente, vamos então aqui ao texto. O crente deve saber diferenciar duas coisas. Salvação é o ponto de partida e acompanha as duas fases do reino. Nós estamos falando do reino. Porém, a fase vindoura relaciona-se exclusivamente com a fé. O crente não precisa fazer nada, apenas aceitar Jesus e pronto. Está salvo para a vida eterna na glória do Pai. Não importa o momento do encontro, pode ser nos instantes finais da vida, basta aceitar e a alma está salva definitivamente. Aqueles, porém, que recebem de Deus o encontro pela fé no curso da vida, precisam perseverar mantendo-se firmes. Mantendo-se firmes, temos a segurança do nosso destino. Fincando os pés na graça, a pessoa está livre da sentença infernal. Então, qual é a vantagem de aceitar Cristo antes? Então, presta atenção. Nós estamos falando o tempo todo aqui que nós devemos aceitar Jesus. Isso traz salvação, dá salvação e santificação. E num outro plano está acontecendo aqui uma dinâmica política. Nós estamos entrando no reino de Deus, nos tornando novo cidadão, direitos, deveres, milícia, embaixada, amém? Tudo está acontecendo. Mas nós dizemos também que quando temos fé, a salvação ela é imediata. Pagou a pena. Então a pergunta é, por que eu vou fazer essa barriga, né? Por que eu vou fazer esse movimento aqui, se eu posso fazer esse movimento mais curtinho? Ou seja, questão, por que eu vou me comprometer com tantas coisas, entrar no reino e etc.,
Se eu sei que em qualquer ponto da minha vida, independente do tamanho do meu pecado, se eu crer em Jesus, eu vou ser salvo. Ô meu irmão, cortando o assunto, que isso aqui tem muitas... Poderia alargar o debate, né? Porque o crer não é um crer qualquer, né? Não é um crer que eu quero crer, né? É o crer de crer. Então, você dizer assim, eu vou crer mais lá na frente, vou viver uma vida dissoluta aqui, e lá na frente eu corro atrás de entender quem é esse Jesus aí e obtenho essa fé. Mas só que pode ser que daqui a 5 minutos, meu irmão, um carro passa em cima de você e aí acabou. Sendo bem curto, o dia sempre é agora. Não é o hoje, é o agora. Creia já. Você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Amém? Mas para além disso, que seria um raciocínio muito basal, eu quero ganhar o teu coração e nós temos que nos preparar para ganhar o coração das pessoas, explicando isso que eu vou explicar agora. Crer te tira do inferno, te leva ao paraíso, em qualquer ponto da sua vida. Pode ser no leito de morte, pode ser o último ato da sua vida. Afirmou a majestade de Jesus, você está salvo. Mas tem que ser com fé. Não é protocolo, não. Mas então qual é a vantagem de aceitar Jesus agora? Vamos lá. Está aqui, ó. Ora, ingressar antes no paraíso. Por que vale a pena aceitar Jesus agora? Para já ingressar no paraíso. Para que esperar, meu irmão? Para que esperar? Rompa a ilusão que o mundo aí te oferece o que é de melhor, porque não te oferece. A cada centavo que te dá, te cobra 1 milhão. O mundo te dá com uma mão e te toma com 10. O que você acha que é uma vida boa no mundo é uma ilusão. Eu acabei de falar da riqueza. Você acha que aqueles jogadores de futebol milionários são felizes? Não necessariamente. O cara ganha milhões, mas às vezes não tem uma vida matrimonial, não tem um lar, não tem um amigo de verdade. Todo mundo é rapina em volta, querendo mais e mais. Por que tantos artistas famosos se matam? Já viu? Roqueiro, 20 e poucos anos, se matando. Não é um ou dois, não. Uma leva. Ou se drogam. Se a vida é tão boa, por que fugir do juízo com droga? Ô, meu irmão, não cai nessa ilusão, não. A paz do mundo, ela necessita de tantas coisas conspirarem para dar certo, que, meu irmão, ela só te dá uma certeza, ela é instável. E paz que é instável não é paz. Alegria é alegria, é um estado permanente. O resto é euforia, vem e vai. Então por que nós devemos aceitar Jesus agora, além de ter garantido a vida eterna? Porque eu vou ter a qualquer momento, se eu aceitar agora, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 2 anos, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos, ou daqui a 30 anos, 40, 50, 60 anos. Claro, sempre com o risco de não haver 60 anos. Meu irmão, vale a pena aceitar porque você já ingressa no reino de Deus. Portanto, você já vive o paraíso. Amém? É por isso que a vida do crente não é uma vida lascada, meu irmão. Cumpra os mandamentos. Viva as promessas. Deus falou isso. Já que eu estou fazendo a consulta bíblica aqui, vamos lá. Ó, vou ler para você. Ó. Deixa eu achar aqui. Isso aqui é o capítulo 28. Ó.
28:1 logo. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então é a premissa e a conclusão. Olha só, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, Deus te exaltará sobre todas as nações. Veja que ele usa aqui a expressão nação, que é uma expressão política. Ela é compatível à ideia de reino. Amém? Nós estamos falando, é como se a gente falasse assim, né? Venha aderir ao regramento do reino de Deus e você será exaltado sobre todas as nações da terra. Ou seja, você terá alcançado uma cidadania superior a todas as outras. E todas essas bênçãos virão sobre ti. Ou seja, você vai poder usufruir das promessas de Deus. Aí termina, se ouvires a voz do Senhor. Então a premissa e a conclusão, elas estão ali, você tem que seguir a regra. Porque isso vai te explicar, meu irmão, porque às vezes você ou conhece ou é esse crente que não está vivendo o paraíso ainda. Você já resolveu todos os seus dilemas de santidade? Você já se comprometeu de verdade com a parte mais complicada da cidadania, que é a nossa responsabilidade? Porque é fácil cobrar, né? No mundão aqui a gente tem muito disso, né? O governo não me dá, o governo não me dá, o governo me dá. E você está fazendo a sua parte? Ou você está vivendo no jeitinho, furando as filas da vida aí, né? Cortando os trânsitos aí, né? Não pagando os impostos devidos. Você não entrou por nenhum atalhozinho aí, não? E aí, se todo mundo é malandro, todo mundo vira mané, não é? No Brasil, jeitinho. Todo mundo é malandro. Ô povo para contar vantagem. Eu consegui porque eu fiz, porque eu pá, porque eu pá. Beleza, que lindo. Se todo mundo é malandro, todo mundo vira mané. Por quê? Porque se ninguém paga imposto, não tem o recurso. Se todo mundo é corrupto, o próprio governo se sente tranquilo de ser corrupto. Se você é um transgressor da lei e se favorece com isso, quem vai te roubar também vai ser beneficiado do mesmo jeito, e assim sucessivamente. No final, anomia, caos, desfazimento, tecido social. É a vida. Quer propagar ódio, meu irmão? Você será um receptor de ódio. Quer ser um intolerante? Terá que lidar com a intolerância. Ou sempre for intolerante comigo, agora serei intolerante com os outros. Meu irmão, está plantando mais intolerância. Não é esse o caminho. Faça a sua parte e deixa Deus fazer dele. Os impossíveis compete a Deus. Os possíveis estão sob a nossa responsabilidade. Amém? Então, qual é a vantagem de receber Cristo e se tornar um cidadão celestial hoje, agora, neste instante? Ingressar no paraíso imediatamente. Para que esperar? Para que viver 80 anos aqui, ficar todo estrupiado aí, arrebentado, para daqui a 80 anos, no leito de morte, conseguir alcançar os benefícios? Não vejo vantagem, meu irmão. A atitude mais racional é vir agora. Vamos continuar a leitura. A pessoa pode aceitar Jesus no leito de morte e será salva, porém viverá a vida sem as bênçãos, sem encontrar a felicidade. Não passou pela vida de maneira digna, como é desejo de Deus, tal como Cristo preparou para o nosso desfrute. Quando eu digo vida, é essa etapa da vida, amém? Essa etapa da vida. A fase presente relaciona-se à santidade. Ela é o desdobramento natural da fé e requer o esforço diário de confirmação. Lucas 9:23. E dizer a todos: se alguém quer vir após mim,
Negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. A fé é individual, porém a santidade envolve a obra que a pessoa lega ao próximo, envolve aperfeiçoar-se para ser útil ao reino de Deus. Amém? A fé te ingressa no reino. E a santidade é a vida no reino. E como vida no reino, direitos e deveres. Testemunho público, que é a sua função de embaixador. E cumprimento da sua missão, que é pregar o evangelho. Dar o bom exemplo, contar testemunhos, participar da obra, representar o rei, o embaixador, ser um soldado do reino, evangelizar, assumir uma posição na igreja, sacerdócio santo, tudo isso envolve, de uma maneira ou de outra, a congregação dos santos, a igreja. Então aqui a gente entra no tema da igreja, como eu falei. A igreja, ela é o pronto-socorro, ela é o quartel-general, ela é a embaixada, ela é a repartição pública. Amém? Ela é escola. Amém? Ela é a antessala do paraíso. Ela é onde nós nos preparamos, é onde a gente vive essa conexão com o divino, onde a gente é meio aqui, meio lá, meio imanência, meio transcendência. Porque dentro da igreja a gente não fala só com os nossos sentidos. A gente não sente apenas pelos nossos sentidos físicos, ver, ouvir, sinestésio, tocar. Não. Na igreja a gente aciona a nossa dimensão não acurada no mundo, que é a espiritual. A nossa parte transcendente que está lá no espírito e a alma. Pois é a igreja que nos apresenta os caminhos que levam à fé. Nela aprendemos sobre a jornada cristã e é na mesma igreja que somos edificados para manter-nos nos limites das balizas do caminho santo preparado por Deus. Concluímos essa sessão afirmando que o reino pertence àqueles que louvam a Deus. Aí vem o Salmo 145. 10 em diante. Tão bonito, vou ler aqui. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o teu clamor e o salvará. Oh, que lindo! O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todo sempre. Amém. Assim nós encerramos mais um capítulo. No nosso próximo encontro falaremos sobre o caminho da reconciliação. Amém? Então, junte-se a mim em nome de Jesus, vamos fazer uma oração. Deus amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, meu Deus, pelo teu ensino, pela tua instrução. Que, Pai, todos que estão tendo contato com esse vídeo recebam do Senhor o entendimento para viver essa bênção completa do Senhor. Primeiro se tornam cidadãos celestiais, ingressando imediatamente no reino, Pai, para serem sujeitos de direitos, obrigações perante o Senhor e também, meu Deus, receptor das suas maravilhosas promessas. Pai, dessa maneira vivendo a nova vida que só o Senhor pode nos proporcionar, se torne também sal da terra, luz do mundo, um embaixador verdadeiro do teu evangelho nesse mundo, que mesmo de boca fechada, com a sua própria vida seja uma pregação viva e eficaz do teu reino.
Ó Pai amado, mas mais do que isso, nos prepare para a Tua missão, para que possamos cumprir, meu Deus, com zelo, destemor, ó meu Deus, intrepidez e muita eficácia, meu Pai. Ó Senhor, a comissão que o Senhor nos deu de sermos milícias do Senhor e guerreiros do santo e maravilhoso Deus, na tua soberania e com teu Rei, que foi feito nosso Rei, Jesus Cristo, sob o estandarte do nome de Jesus, que façamos a diferença no mundo, trazendo novas almas à tua presença, ganhando a guerra no coração da criatura e fazendo ser demolida a rebelião de Satanás. Tudo é para a tua honra, tudo é para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Fique em paz e até o próximo encontro.